Como vencer o espírito de manipulação, de engano que está dentro da igreja, né? Muitos estão até infiltrados em departamentos infantis, de jovens, disseminando ali ódio, mentira, sabe? Pregando a Bíblia do seu jeito. Então, pastores, tenham cuidado, porque eles estão em todos os lugares, eles estão infiltrados para justamente manipular, principalmente a mente das crianças, tá certo? Então, esse é o espírito de Jezabel, o espírito de engano. Que espírito é esse? Esse espírito ele está lá em 1 Reis, né, capítulo 19, versículo 22, diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Como identificar o espírito de Jezabel dentro da igreja? O espírito de mentira, de manipulação e de engano. É isso aí, pessoal. Eles estão infiltrados, tenha cuidado. Talvez você esteja sendo vítima ou você esteja sendo refém desse demônio, isso mesmo. Eu já passei por esse moidinho, viu? Eu sei o que eu estou falando. Não estou aqui com conversa, com história de carochinha. Não estou aqui para adivinhar o seu CPF, seu endereço, coisa desse tipo. Não, eu estou aqui para falar a verdade para você. Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado porque eles são muito espertos e manipuladores, sabe? E quando eles querem uma coisa, eles vão até o fim. É capaz de fazer, pintar e bordar na vida da pessoa, destruir a vida da pessoa, entende? E todo mundo que chega com aquela boa vontade dentro da igreja, né? Ou seja, que eles veem que tem potencial, que tem uma capacidadezinha dada por Deus e coisas assim desse tipo, eles ficam de olho, que é para investir na vida daquela pessoa, para anular aquela pessoa, e muitos saem até da igreja, isso mesmo, sai, aí vem outros e aquela pessoa continua ali. Muitas vezes eles estão infiltrados ali nos departamentos de música, cuidado pastor, cuidado. Muitas vezes eles estão infiltrados ali nos jovens, né? Departamento de jovens, ministérios de jovens. Muitas vezes estão infiltrados até em ministérios de oração, isso mesmo. E muitos até, eles fazem motim contra o pastor. Aquela coisa mufina, silenciosa, aquela coisa que vai minando, entendeu o que eu estou querendo dizer? Vai descredibilizando o pastor. Quando eles vão para o pastor, eles vão bem devagarzinho, com sapatinho de lã, entendeu? Que é para justamente trazer ali uma descredibilidade na vida do pastor, e aquela pessoa sozinha fica dominando ali a congregação, sabe? Eu já tive casos que até pessoas que eu fazia reunião de presbiterado na época, e chegava gente que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, era simplesmente ali uma pessoa que ajudava ali, coisa assim, simples, não tinha uma função de diácono, nem não era presbítero, e se infiltrava nas reuniões de presbitério, que era justamente para ali sair tirando, né, as suas ideias, que era para ficar minando as pessoas, entendeu o que estou querendo dizer? Ele discorda de todo mundo e ele quer implantar a sua ideologia, quer implantar a sua vontade, ele fica lutando, ela fica lutando, que é justamente para desestabilizar a obra de Deus. E muitos caem, né? Porque acham que aquela pessoa é justamente de Deus, porque ela está dando opinião, porque ela é sábia, porque isso, porque aquilo. Mas a finalidade sempre é para o mal, sempre é para destruir. Teve um pastor, né? Vou até dizer aqui, Pastor Cote. Pastor Cote é muito conhecido, eu já tive com ele já, parece que 3 vezes em Recife, em palestra, né? Eu não tenho intimidade com ele, mas ele estava falando uma situação que ele foi pregar numa igreja, quando chegou naquela igreja para pregar, já era 7 horas, e o culto não tinha começado, não tinha começado o culto. Aí ele perguntou, o culto, que hora começa o culto? O pessoal disse, de 7 horas. Mas e por que não começou o culto? Não, porque a gente está esperando a profeta. A gente está esperando aqui a profeta chegar. Quando ela chega, isso o pastor dizendo, para você ver que o que eu estou falando aqui é coisa séria. O pastor estava esperando a profeta. Quando a profeta chegou e o pastor, né, houve ali um louvor, aquela coisa toda, e o pastor Cote foi pregar, aí a profeta foi profetizar para ele, entendeu?
foi profetizar. Logo ali ele observou que ali tinha um espírito de mentira, de engano, de manipulação, espírito de Jezabel dentro da igreja, e o povo glorificando e aplaudindo de pé, inclusive o pastor, né? E isso acontece demais, demais mesmo, sabe? Pastores que não têm pulso firme para enfrentar esse tipo de gente, sabe? Tem gente que acha que ser ministro do evangelho, ou enfim, eu vou falar do cristão de uma forma geral, sabe? Não é só questão de ser ministro do evangelho. Acha que é concordar com todo mundo, sabe? Ser doce com todo mundo. Eu tenho que ser amor, amor. É aquela pessoa bombeira, ele só apaga fogo, mas ele não sabe, como se diz, controlar o fogo, sabe? Entende? E isso vai destruir na obra de Deus. Por isso que a igreja está muitas vezes enfraquecida. Não estou me referindo à igreja de uma forma geral, mas você chega em certo lugar, você vê aquela igreja fragilizada, povo sem formação, povo sem entendimento, sabe? Não tem líderes treinados, líderes formados, líderes maduros, líderes que têm a visão para realmente discernir o que é certo e o que não é, sabe? Então, isso acontece muito com a igreja. Então é isso aí, pessoal, vencendo esse espírito de mentira, manipulação, de adivinhação dentro da igreja. Falar em espírito de adivinhação, não é? Tem muitos que têm aquele espírito de adivinhação. A igreja fica de pé e aplaude. Por quê, pessoal? As pessoas, não é nem que tenha espírito de adivinhação, são as safadezas que existem no evangelho, né? E o que acontece? Os malandros, as malandragens dentro do evangelho, sabe? Eles chegam, aí vasculha a sua vida na rede social, às vezes procura saber seu CPF, o nome dos seus parentes, dos seus amigos. Quando você entra da igreja cheio de problema, né? Carente, claro, né? Muita gente entra carente dentro da igreja, procurando uma palavra, uma coisa ou outra. Ele já sabe o seu problema, ele já lhe conhece mais do que você mesmo, sabe? Aí começa ali, com aquele moidinho, aí você começa a chorar, tremer, se emocionar. Muitos até caem, fica dando pirueta no chão, sabe? E não sabe que está sendo vítima de um espírito maligno, de manipulação, de adivinhação, todo tipo de coisa ruim que essas pessoas trazem de fora não são libertas, né? Porque é feito cantor, né? Os cantores, a gente vê os cantores aí, né? Que o pessoal diz, é uma bênção, eu fico assim, sabe? Porque a gente vê hoje que muitos saíram da igreja, aí o que é que está acontecendo aí? Por quê? A culpa, de quem é a culpa? Sabe, pessoal, é porque essas pessoas não foram tratadas, essas pessoas não foram, justamente, não passaram por um tratamento, não passaram pelas mãos de pessoas sérias no evangelho. Então, aí muitos olharam ali, viram ali, sabe, papai, aqui eu vou ganhar dinheiro, vou promover aqui esse cantor, vou promover esse pastor aqui, sabe, esse pastor Mirim aqui, eu vou fazer dele o bobo da corte e vou encher o bolso de dinheiro. As malandragens que tem dentro da igreja, né, muito malandro, esses malandros a gente tem que desmascarar. A primeira coisa que ele diz é, não toque no ungido do Senhor, viu? Se você tocar no ungido do Senhor, Deus vai lhe queimar, Deus vai lhe matar, Deus vai lhe alejar, Deus vai lhe ferir. Já passei por isso já. Eu me lembro que uma vez eu fui orar por uma irmã que tinha saído do hospital, tinha tirado parte do intestino, sabe? Tinha tirado muita coisa do intestino, foi. E foi eu, um dirigente de oração, né? E mais 5 pessoas. E tinha uma jovem lá, sabe, que tinha esse espírito maligno de adivinhação, de profetizar para o povo, aquela coisa toda, foi. Aí ela foi e disse para a irmã, olha, para ti é que digo, tu vai, prepara o caixão, porque tu vai descer a cova, e etc, etc. Eu me arretei logo, me estressei, e eu tinha feito um jejum, sabia o que eu estava fazendo. Aí eu disse assim, olha, é o seguinte, tudo que essa irmã profetizou, que eu vi a irmã chorando, né, o esposo da irmã ali chorando, o dirigente da oração concordando, eu digo, rapaz, isso é um bando de besta, um bando de palhaço tá aqui, eu vou logo desmanchar isso aqui, no nome do grande de Israel, do poderoso Jacó, em nome de Jesus. Aí eu fui e disse assim, olha, tudo que essa mulher disse aí, ó, não vai se cumprir não. A senhora vai se levantar dessa cama, vai voltar a dirigir a oração e Deus será glorificado na sua vida. Aí você me julgue. Sabe o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que aquela pessoa saiu da igreja, né, a profeta, espírito de adivinhação, de manipulação e de engano, espírito de Jezabel dentro da igreja. Ela saiu da igreja, se voltou depois de muitos anos, e aquela irmã que ela tinha dito que ia descer, só faltou dizer que ia para os quintos dos infernos. Aquela irmã, ela saiu, foi recuperada, voltou a dirigir a oração e Deus foi glorificado. Deixe de ser besta, assine o canal.